Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Desejo que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar sobre fé. Você tem fé? O que é fé? O que não é fé? Vamos tentar entender rapidamente esse assunto tão importante, principalmente para os nossos dias. Quero começar lendo aqui um versículo da Bíblia que está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que é um texto muito clássico sobre a fé. Está escrito assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Antes de nós definirmos e entendermos o que é fé, a gente precisa entender o que não é fé. E talvez, entendendo o que não é fé, já dissipa aí muitas dúvidas acerca do que é fé, entendendo o que não é. Então, em primeiro lugar, fé não é fideísmo. E eu explico. O que é fideísmo? É uma crença desprovida de racionalidade. Já percebeu que os crentes ou aquele que crê em alguma coisa é taxado por uma outra pessoa que não crê de louco, de maluco, porque teoricamente crê em algo que não existe, teoricamente crê no impossível. E fé não é isso. Fé não é desprovida de fatores racionais. Tem muita gente que pensa que quem tem fé é porque não pensa. Muito pelo contrário. Fé, justamente, é algo pensante. Nós vamos entender isso já já. Então, fé não é fideísmo, não é desprovido de fatores racionais. Eu preciso entender para ter fé. Eu preciso entender para crer. Então, muito pelo contrário. Ser cristão não é ter uma fé cega ou louca, não é nada disso. A minha fé não é cega, a fé não deve ser cega, a fé não deve ser louca, a fé é objetiva e não subjetiva. Já viu aquela frase assim que ter fé é dar um salto no escuro? Não tem nada a ver isso. Fé não é dar um salto no escuro de olhos vendados, fé não é cegueira, fé não é toda essa subjetividade. Fé é bem objetiva. A nossa fé deve ser uma fé racional. Então, fé não é fideísmo. Em segundo lugar, nós vamos entender pela Bíblia que fé não é um sentimento. Muitas pessoas confundem fé com sentimento. O sentimento, ele é muito manipulável, ele é muito variável. Os nossos sentimentos, eles vão de acordo com os acontecimentos. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, hoje eu estou bravo, amanhã eu estou alegre, hoje eu estou triste, amanhã eu estou feliz, e assim vai. O sentimento ele vai muito de acordo com os acontecimentos do dia a dia. Sentimentos são completamente instáveis. A fé é totalmente o oposto de instabilidade. A fé ela é estável. Sentimentos são completamente passageiros. Por isso, o sentimento não pode servir de base para a minha fé. Eu não posso ter uma fé hoje, de acordo com o sentimento, e amanhã, porque eu sinto outra coisa, não ter fé ou ter um outro tipo de fé. Não. A fé não pode ser confundida com sentimento. Fé não é um sentimento. Em terceiro lugar, fé também não é pensamento positivo. Já viu algumas pessoas que ficam assim, não, é só você pensar, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, faz uma figa, faz algum sinal, faz alguma coisa, acredita, fica pensando que vai dar certo, vai dar certo. Não, não é uma confissão positiva ou um determinismo. Ou você também dizer palavras mágicas assim, vai dar certo. É só dizer que vai dar certo, é só dizer que está tudo certo, vai acontecer e que vai acontecer. Não, fé não é isso. Fé não é determinar. Fé não é confissão positiva, não é você se concentrar naquilo e falar, vai dar certo, pensa positivo que vai dar certo, muda esse pensamento, muda essa forma de pensar, que aí o universo vai trabalhar ao seu favor e as coisas vão acontecer. Não, isso não é fé. Fé não é pensar positivo. Então, para nós entendermos o que é fé, nós lemos aqui um dos textos mais clássicos da Bíblia sobre fé. Fé, em primeiro lugar, o texto diz que é uma certeza. Fé é a certeza daquilo que esperamos. Então, se você tem certeza, a fé não é
subjetiva num todo. A fé, ela é objetiva. Eu tenho certeza daquilo que eu espero. Eu sei em quem eu acredito. Eu tenho certeza das minhas esperanças. Então a minha esperança não é cega, a minha fé não é cega. Eu não estou esperando em algo incerto. Eu não estou esperando numa dúvida. Eu estou esperando naquilo que eu tenho certeza. E a fé verdadeira me dá certeza para que eu possa esperar aquilo que eu espero, que é Cristo Jesus sempre na minha vida. Eu tenho certeza do quê? Da obra de Cristo. Fé é a certeza de eu ler o que está escrito aqui neste livro e ter a capacidade de crer nisso que está escrito. Nas coisas que aconteceram no passado, que estão acontecendo no presente, que acontecerão no futuro e que estão registradas na palavra de Deus. É isso que é fé. É uma certeza verdadeira. E não somente no que está escrito, mas também no que está escrito com base no futuro. Eu tenho fé que Cristo em breve voltará. Que Cristo ele virá consumar a sua obra redentora muito em breve, porque tudo aquilo que ele prometeu, e eu tenho fé para crer nessas promessas, eu preciso ter fé para crer nessas promessas, tudo isso que ele prometeu está se cumprindo e vão se cumprir a cada dia. Essa é a maior esperança daquele que tem essa fé verdadeira. É que Cristo virá e acabará com todo o sofrimento neste mundo num tempo muito próximo. Então a fé é essa certeza. Fé é este caminho, eu tenho certeza. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que tudo isso acontecerá. Eu tenho certeza nas coisas que eu espero com base nas promessas da palavra de Deus. Em segundo lugar, nesse versículo, fé é a prova das coisas que não vemos. Eu não vejo, mas a fé é a prova daquilo que eu não vejo. E eu explico. A prova, a palavra aqui, a prova, é prova mesmo, né, originalmente falando, e também da ideia de convicção. Eu estou convicto. Eu não vejo, mas eu estou convicto. É preciso ter fé para nós crermos naquilo que nós não vemos. Nós não vimos Cristo passar por essa terra. Não tivemos esse privilégio. Nós não vimos os seus milagres aqui nessa terra. Nós não vimos nada. Nós não vemos Deus agora. Mas eu tenho a convicção de que Ele é, de que Ele existe, de que Ele está conosco todos os dias com base na sua palavra. Então, fé é a certeza de que Deus está atuante no controle de todas as coisas. O mundo pode estar indo de mal a pior, mas eu tenho fé de que mesmo estando mal aos olhos do mundo, mesmo estando tudo acontecendo o que está acontecendo no mundo hoje, tanto na política quanto na saúde, quanto esse vírus, tudo isso está no controle e faz parte dos planos de Deus. Eu preciso ter fé para isso, para crer que Ele domina todas as coisas. Mas aí eu te pergunto, você diz assim, tá, eu tenho fé, mas no que ou em quem você tem fé? Às vezes a gente tem fé no dinheiro, às vezes temos fé na faculdade, às vezes temos fé no conhecimento que adquirimos, às vezes temos fé no nosso trabalho, nossa fonte de renda, às vezes temos fé na nossa saúde, no nosso corpo físico, às vezes temos fé nos nossos bens. Em quem você tem tido fé? Você tem que entender que tem muitas vezes e muita gente que tem fé na fé. E é isso que é errado. Não é fé na fé, é fé em Deus. Quem salva e quem abençoa não é a fé. Não é a fé que traz as coisas. Não é a fé que traz as bênçãos. Não é a fé que salva. É Deus quem abençoa. É Deus quem traz as bênçãos. É Deus quem salva. Não a fé. A fé, ela não é um fim em si mesma. Ela é um meio. Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então a fé é um instrumento que Deus utiliza para nos abençoar. Nós exercitamos essa fé. Então a fé não é um fim em si mesmo. Eu não tenho que ter fé na fé. Eu tenho que ter fé e exercer a minha fé em Deus, porque é Ele quem pode nos ajudar com todas as coisas. Como que
eu sei que eu tenho fé? Como que você pode saber que você tem fé? A fé, ela é demonstrada pelas nossas obras. Não é as obras que eu faço que me salva, mas a fé que eu tenho, ela será produzida ou ela produzirá obras na minha vida. Quando eu me preocupo em buscar a Deus, quando eu me preocupo com a palavra de Deus, quando eu me preocupo em pedir perdão, em me arrepender dos meus pecados, quando eu procuro agradar a Deus, quando eu procuro fugir dos pecados deste mundo, já é um princípio de fé. A Bíblia diz que se nós tivermos fé, Jesus disse isso, que se nós tivermos fé, como do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas que se transforma na maior das hortaliças, nós já podemos fazer muita coisa. Então não é uma fé pequena, é uma fé que começa pequena, mas que termina grande. Que você possa ter pelo menos essa fé pequena nas coisas de Deus. Mas deixa eu te dar uma notícia. Essa fé verdadeira, ela não vem de nós mesmos. Você não vai conseguir ter essa fé. O mesmo Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de nós, mas é um dom de Deus. A fé, ela é tanto um dom de Deus, está na galeria dos dons espirituais, quanto ela é fruto do Espírito, parte do fruto do Espírito. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele desenvolva essa fé em nós. Teve um homem na Bíblia que estava passando por uma tragédia, um sofrimento muito grande na sua família. E Jesus olhou para ele e falou: "Você crê?" E ele disse: "Eu creio, Senhor. Me ajuda com a minha falta de fé." Que essa possa ser a sua oração. Senhor, me ajuda com a minha falta de fé. Quando Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus disse para quem estava ali ao seu redor, Marta, Maria, falou: ó, se creres, verás a glória de Deus. Não é se veres, crerá. É se crer primeiro, você verá. Crê em quê? Em Cristo, naquele que estava ali para fazer a obra. Então que você possa crer em Cristo Jesus, pois somente Ele pode salvar. Somente Ele pode nos dar a verdadeira felicidade que tanto almejamos. Cristo é a felicidade para as nossas vidas. Me perdoe alguns minutos a mais do que o vídeo anterior, só quero que você lembre que é um assunto muito amplo, muito complexo para tratar em tão pouco tempo. Esse é o meu maior desafio. Por isso que a gente pode dar continuidade depois, se você tiver alguma dúvida, fale com a gente. Tenho certeza que Deus nos ajudará a entender todas essas coisas. Que Deus possa preencher o teu coração com essa fé. Fique com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.